Olá, tudo bem? Vamos agora continuar nosso estudo sobre os parasitos intestinais. Então já vimos as giardias, vimos também a amebíase. Agora vamos entrar nesse que é nosso último protozoário aqui relacionado à parasitose intestinal, que vamos falar justamente de quê? Vamos falar justamente da balantidiose, que é causada pelo Balantidium coli, tá bom? Esse é o agente causador. Então, fazendo essa introdução, temos aqui que a balantidiose é causada pelo Balantidium coli, tá bom? Que é o quê? Um protozoário comensal, certo? Que existe no intestino grosso de suínos, porém pode infectar o ser humano. Então ele pode infectar o ser humano. Então veja que ele pertence aqui a uma estrutura diferenciada, como por exemplo o seu filo é o filo Ciliófora. Temos aqui a família, que é a família Balantididae. Então essa é uma característica em que vamos fazer essa introdução sobre o Balantidium coli. Esse Balantidium coli, ele é o maior protozoário que infecta o homem, então essa é a característica importante, é o maior protozoário e ele é o único protozoário ciliado. Então vimos que a giardia, ela possui flagelos, a ameba ou entamoeba não possui essa característica, ela faz a sua movimentação através da emissão de pseudópodes, e nesse caso veja aqui a presença de um protozoário ciliado. Então, vimos aqui 3 tipos diferentes de locomoção de protozoários. Qual é a morfologia desse protozoário? Então, temos que ele, como único protozoário ciliado e como maior, temos também a forma de trofozoito e temos a forma também de cisto, tá bom? Trofozoito e cisto. A morfologia desse trofozoito, temos aqui inicialmente um citóstoma, que é o quê? Que é a cavidade oral, certo? Representado pela letra A. Então, essa é a cavidade oral pela qual tanto ocorre a reprodução quanto a alimentação desse protozoário. Temos aqui duas estruturas que são responsáveis aqui que são chamadas, na verdade, de núcleos, são relacionadas a núcleos que possuem material genético, que são o macronúcleo e o micronúcleo. Então temos essas duas estruturas, o macronúcleo aqui em B e o micronúcleo em C, sendo que no processo de reprodução sexuada, o que vai ser então multiplicado vai ser justamente o micronúcleo, tá bom? Temos aqui um estudo também chamado de citopígio, que é como se fosse a região anal desse protozoário, tá bom? Além disso, vacúolos digestivos, vacúolos contráteis e a citofaringe, que está aqui representada em G, que nada mais é do que a estrutura similar à faringe, tá bom? Já no cisto, temos aqui a representação de micronúcleo e macronúcleo. Esse parasito, ele possui um ciclo monoxênico ou direto, possui apenas um hospedeiro, e sua reprodução, ela ocorre de duas maneiras, sendo reprodução assexuada, que ocorre por bipartição ou divisão binária, então essa é a reprodução assexuada, perdão, e a reprodução sexuada, ela ocorre por meio da conjugação. A reprodução assexuada, ela é importante para quê? Para aumentar o número de parasitas. Então ela vai fazer ali uma reprodução assexuada através da bipartição, vai expandir a quantidade desse parasito. Já a reprodução sexuada, ela é importante para a troca de material genético e assim aumentar ali a variabilidade genética, né? A propagação desse material genético. E como ocorre essa reprodução sexuada? Esses dois protozoários, eles se unem aqui pela região do citóstoma, que é essa região aqui, certo? Que é a região que
relaciona-se ao orifício oral, como se podemos dizer assim, nos referir dessa maneira, tá? Está aqui representado em letra A. Eles vão se juntar e vão fazer, então, uma troca de material genético. Quando ocorre esse processo de reprodução sexuada, o macronúcleo, que é essa região maior aqui, representado em B, ele vai se dissolver, e o micronúcleo, que vai ser o responsável pela sua replicação desse material genético. Então, vai ocorrer aqui meiose e depois mitose, e assim vai ocorrer o processo de reprodução sexuada. Então, essa é a reprodução do Balantidium coli. A transmissão dessa patologia ocorre via oral fecal, justamente quando acidentalmente indivíduos ingerem fezes suínas contaminadas com os cistos. Então, veja que é um ciclo monoxênico, certo? Ocorre aqui a ingestão de fezes, de cistos que estavam contidos em fezes de suínos, e ali ocorre o processo de infecção do ser humano, tá bom? Então, esse patógeno não invade normalmente, ele é um patógeno que causa infecções assintomáticas, e normalmente ele não vai invadir os tecidos, porém ele pode ser um invasor secundário quando ocorrer uma lesão em mucosa. Isso quer dizer o quê? Que quando ocorrer alguma lesão na mucosa onde ele está presente, pode ser que, como invasor secundário que ele pode invadir outros tecidos. E também, assim como na amebíase, esse protozoário ele é capaz de produzir hialuronidase. E assim seria, no caso, uma característica a mais que aumenta a patogenicidade desse agente causador de uma parasitose intestinal, tá bom? Quais são as apresentações clínicas? Basicamente, os indivíduos, eles são assintomáticos, mas de acordo com a quantidade de parasitos que estão ali infectando, pode causar uma infecção sintomática, que pode ser uma infecção crônica, quando há ali por um longo período de tempo essa infecção desses parasitos, uma infecção fulminante, quando ocorre um grande número na região intestinal, e ocorre ali uma infecção por um grande número de protozoários, tá bom? Então isso causa uma infecção fulminante com sintomas agravantes, ou uma diarreia mucossanguinolenta também. Então pode ocorrer essa presença de diarreia mucossanguinolenta, isso nos casos mais graves. Como foi falado, apesar de normalmente não invadir tecidos, eles podem, de acordo com um tecido já lesado, pode ser então um invasor secundário. E com isso, pode ocorrer uma infecção extraintestinal, ou seja, fora do intestino, acometendo outros órgãos. E essa infecção extraintestinal ocorre principalmente através da disseminação do parasito pela cavidade peritoneal. Então ele vai atingir a cavidade peritoneal e assim vai invadir outros tecidos. E agora, o diagnóstico que é feito da balantidiose, ele é feito, basicamente, o diagnóstico clínico, ele é feito através de uma diferenciação com a colite amebiana. Por que a diferenciação com a colite amebiana? Porque esses dois tipos de protozoários, eles são responsáveis por diarreias intensas e com a presença de sangue nas fezes também. Então é necessário que seja feita essa diferenciação através da clínica, né, a clínica dessa patologia, que é um método mais dificultoso porque os sintomas são parecidos, através da clínica, assim como também do processo de exame, da realização do exame parasitológico, tá bom? E esse exame parasitológico, ele é realizado, o diagnóstico parasitológico, ele é realizado através do encontro de cistos ou trofozoítos também nas fezes. Nas fezes formadas, há a presença de cistos, mais uma vez.
nas fezes diarreicas pode ocorrer a presença de trofozoides. Então veja que aqui nessa imagem temos a representação de um cisto, tá? Então veja que é uma estrutura arredondada. Veja que possuímos aqui como característica principal a presença do macronúcleo. Então veja que a presença do macronúcleo bem evidente nesse tipo de protozoário. Já a estrutura do trofozoito, veja que ele possui uma estrutura irregular. Aqui podemos ver notadamente a presença dos cílios. Então veja que ao redor do parasito há diversos cílios, é uma estrutura ciliar. E isso é característico, já que ele é o único parasito ciliado que coloniza ou infecta o homem, né, que causa infecção no homem, na verdade. Né? Então, através da presença dos cílios aqui, dá para distinguir ele dos demais. E quais são os métodos utilizados para diagnóstico? Novamente, o método direto, o método de sedimentação espontânea também, ou o método de Faust pode ser utilizado. Assim como a coloração pode ser utilizada a hematoxilina férrica também, assim como também posso acrescentar a coloração com Lugol, tá? Que é o corante mais utilizado, o corante mais difundido. Além do encontro dessas formas evolutivas em fezes, pode também haver presença em lavado broncoalveolar ou em sedimento urinário. Isso quando esse parasito invadir outros tecidos. Então, com isso, finalizamos aqui a parte de protozoários intestinais. Então, vimos aqui giardíase, vimos também a amebíase e vimos também essa infecção que é causada aqui pelo balantídeo, né? A balantidiose. Então, essas são as três principais parasitoses intestinais causadas por protozoários, tá bom? Temos algumas outras, porém, essas são as principais. Já a respeito dos helmintos, temos aqui uma classe bem maior, na verdade, de agentes causadores de parasitose. Vamos começar essa parte dos helmintos através do que é um dos que é mais difundidos aí, que é justamente a teniose, não é isso? A teniose e a cisticercose, isso que é um complexo formado por esses dois tipos de doenças, isso que há uma associação entre esses dois. E vamos ver justamente como ocorre essa associação. Então, falando agora sobre teniose, que é o estudo da nossa primeira helmintíase intestinal, digamos assim, que é uma doença intestinal causada por um helminto, temos aqui uma breve introdução sobre esse assunto. Essa teniose ou cisticercose, ela trata-se então de um grave problema de saúde pública, claro, porque infecta indivíduos, assim como problema econômico. Isso gera impacto na saúde pública, assim como também impacto econômico. Por quê? Porque o gado, no caso, ou o suíno, ele precisa passar por uma inspeção, passar por um controle de qualidade, e quando os níveis de infecção por meio da tênia, né, estão elevados, com a infecção de gado ou de suíno, vai ser necessário que ocorra um descarte desse animal, digamos assim, que ele não está apropriado para o consumo, e isso gera impacto econômico. Por isso, uma importância econômica dessa patologia também. Então, a teníase, ela é causada pela Taenia solium e pela Taenia saginata, tá bom? Temos aqui dois agentes etiológicos distintos, que têm entre eles suas diferenciações, claro, eles são distinguíveis, porém, com algumas características similares, de modo que os dois podem causar a teníase, porém, somente a Taenia solium pode causar a cisticercose. Somente a Taenia solium. Já as duas podem causar a teníase, tá bom?
Então, o complexo teniose-cisticercose, qual é a distinção entre essas duas patologias? Temos aqui que a distinção é basicamente que na teniose, a forma adulta, ela fica no intestino do hospedeiro definitivo. E quem é o hospedeiro definitivo? O ser humano. Então, o ser humano fica como hospedeiro definitivo e nesse hospedeiro há a presença da forma adulta, que é justamente a tênia. Isso aqui é um minto enorme que fica no intestino delgado do indivíduo. Já a cisticercose se dá com a presença de larvas nos tecidos dos hospedeiros intermediários. Os hospedeiros intermediários, que são suínos e bovinos. Então, nesses hospedeiros intermediários, há a presença de larvas, que são chamadas de cisticercos. São os cisticercos, tá bom? Então, nesses indivíduos, há a presença de larvas. E acidentalmente, os seres humanos podem também apresentar essa presença, né? Podem possuir larvas em seus tecidos, que caracteriza a cisticercose. Menos usual, porém, é possível, porém, ocorre. E essa é a distinção básica de teniose e cisticercose. Vamos ver mais à frente como se dá o ciclo evolutivo dessas duas patologias. Tá bom? Então, a tênia, ela pertence ao filo Platelminthus e a família é Taenidae, tá bom? E a morfologia, como se dá, como se caracterizam esses helmintos? Então, temos aqui que, morfologicamente falando, possuímos 3 componentes para o verme adulto, certo? Da tênia, que são o escólex, que é a cabeça, digamos assim, desse helminto. Temos o colo ou pescoço, que é uma região logo abaixo da cabeça em que há, de certo modo, uma estrutura mais imatura, de modo que ao avançar nessa estrutura, vai ocorrendo aqui um aumento das proglótides, que são essas estruturas segmentadas, que possuem uma estrutura reprodutiva e assim eles conseguem fazer a reprodução e a eliminação de ovos posteriormente. À medida que avança, chega numa região chamada de estróbilo, que é onde estão as proglótides mais maduras e assim, possivelmente também já grávidas, tá bom? Então, quais são as diferenças entre esses dois tipos de parasitos, entre esses dois tipos de helmintos? Então, temos que aqui, a Taenia solium, ela possui no escólex, ou cabeça desse parasito, possui aqui uma estrutura globosa com uma dupla fileira de ganchos, certo? Vemos aqui na imagem uma dupla fileira de ganchos e principalmente uma estrutura que é chamada de rostelo. Veja que esse estróbilo ou cabeça da Taenia solium, ela possui um rostelo chamado, tá bom? Que é essa estrutura central, diferentemente da Taenia saginata, que não possui esse rostelo. Então a principal diferença é sem rostelo. Assim como também não possuem esses ganchos, tá bom? Porém, a estrutura principal aqui é a ausência de rostelos. Já as proglótides, elas possuem também diferenças. Proglótides, essas que são essas estruturas segmentadas, onde há aqui o sistema reprodutivo e essa tênia consegue se reproduzir e assim eliminar os ovos no exterior, tá bom? Então, essas proglótides, na Taenia solium, ela possui ramificações pouco numerosas, tá bom? Do tipo dendrítico e saem passivamente com as fezes. Então, essa daqui é a proglótide da Taenia solium. Então, veja que as ramificações são bem menores do que as da Taenia saginata. Tá bom? Então, na Taenia saginata, as ramificações são muito numerosas, do tipo dicotômico, e elas saem ativamente no intervalo das defecações. Então, saem ativamente, tá bom? Então, a eliminação ativa de ovos nas fezes.
Com relação ao cisticerco, na tênia sólio apresentam ganchos, assim como na presença dos ganchos no Escolex também, e na tênia saginata não apresenta ganchos. A capacidade de levar a cisticercose humana se dá apenas na tênia sólio. Então, apenas a tênia sólio ela é capaz de causar a cisticercose humana. Lembrando que a tênia sólio, o hospedeiro intermediário, no caso, vai ser o suíno, e na tênia saginata vai ser o bovino. Tá bom? E os ovos, eles são indistinguíveis. Então, quando é feito o exame parassológico, não consegue se distinguir os ovos. Vão ser necessárias investigações das proglótides através de um processo de tamização para que sejam diferenciadas essas duas espécies de tênia, tá bom? Já vimos o verme adulto e agora o cisticerco. Quais são as diferenças, na verdade, desse cisticerco das espécies de tênia? Então, vimos que a diferença básica é que a tênia saginata ela não possui rostelo, assim como o seu Escolex também não possui rostelo. Então, essa é a principal característica da diferenciação dos cisticercos. E como foi falado também, a tênia sólio é a única responsável por infectar humanos no caso da cisticercose, tá? A teníase, as duas espécies são capazes de infectar. Já a estrutura morfológica dos ovos, temos aqui basicamente que temos uma estrutura chamada de embrióforo, que é, na imagem que está representada essa estrutura aqui, tá bom? Mais posterior. E temos o embrião ou oncosfera, que é essa região que invagina-se para dentro da estrutura do embrióforo, ou pode também ficar exposta ao meio externo. Então, temos basicamente essas duas estruturas. O embrióforo, que é uma estrutura constituída de quitina, que faz essa produção dessa membrana do embrióforo, assim como também o embrião ou oncosfera, que possui aqui características similares, como, por exemplo, a presença de ganchos, a presença de rostelo também, aqui no caso da tênia solium. E aqui nessa outra imagem, na letra C, temos a representação dos ovos, né, de tênia solium e tênia saginata, que são indistinguíveis. Então aqui, essa região é o cisticerco, certo? Então temos aqui o cisticerco nessas duas imagens, e aqui temos a representação dos ovos de tênia solium e tênia saginata, que são indistinguíveis. Então, aqui temos cisticerco. Então, veja que o cisticerco possui uma vesícula, certo? E possui também um escólex, certo? Que pode ou invaginar-se para dentro ou para fora, podendo possuir também aqui o rostelo, tá bom? Já que ela é a única que infecta o ser humano. Já o ovo, ele é responsável pela infecção e pode também produzir aqui um processo infeccioso através aqui do ciclo evolutivo que vamos ver mais à frente. Então, eles são indistinguíveis. Como foi falado, o hospedeiro intermediário da tênia solium são os suínos e da tênia saginata são os bovinos. Isso é importante porque costuma-se cobrar, através de representações ou questionamentos, quais são os hospedeiros intermediários, e no ciclo biológico é importante essa distinção para que possamos entender, tá bom? Agora vamos falar justamente disso, do ciclo biológico. O ciclo biológico tanto da teniose como da cisticercose. A teniose, que faz parte desse complexo teniose cisticercose, se dá justamente com o quê? Então, para que ocorra
uma infecção e que cause a teniose, é necessário que haja uma ingestão de carne crua ou mal cozida contendo os cisticercos. Então é necessária essa ingestão. Veja que os cisticercos, eles são ingeridos e assim vão desenvolver-se em larva, em verme adulto no intestino. Já na cisticercose, vai ocorrer a ingestão de ovos viáveis de Taenia solium. Por quê? Porque a Taenia solium é o único causador de cisticercose em seres humanos, tá bom? Então, vai ocorrer justamente essa ingestão de ovos. Então, essas duas são as formas de produção da doença. E no ciclo biológico da teniose, vamos ver aqui, primeiramente, o ciclo biológico da teniose. Como ocorre essa infecção? Primeiramente, vai ocorrer a maturação da tênia. Essa tênia, ela está presente no intestino, certo? Então, a tênia adulta, vamos começar daqui o ciclo, a tênia adulta já no intestino, ela vai fazer a sua reprodução, lembrando que a tênia, ela é um ser hermafrodita, então vai ocorrer o quê? Ela mesma vai reproduzir-se e assim originar ovos. Então a tênia, ela vai fazer o processo de reprodução, vai eliminar as proglótides grávidas, as proglótides cheias de ovos, tá? Um hospedeiro intermediário vai ingerir os ovos, o hospedeiro intermediário podendo ser o suíno ou o bovino, dependendo da espécie de tênia. Então esse hospedeiro intermediário vai ingerir os ovos. O embrióforo, que é a estrutura presente no ovo, vai então sofrer a ação da pepsina, que é uma enzima gástrica, sofrer a ação da pepsina, vai então sofrer posteriormente a ação dos sais biliares ali atuando na oncosfera, dentro já ali no intestino, tá bom? Então vai ocorrer a passagem aqui pela pepsina na região gástrica e posteriormente a passagem no intestino e com a atuação dos sais biliares, com a posterior invasão de veias e vasos linfáticos. Em seguida, instalam-se nos tecidos e desenvolvem os cisticercos. Então, no caso aqui, a teniose, o cisticerco em questão está sendo desenvolvido no hospedeiro intermediário. Tá? Então, está sendo desenvolvido no hospedeiro intermediário, esse cisticerco. Posteriormente da produção do cisticerco, esse tecido ele vai ser então ingerido, tanto carne crua ou mal cozida, vai ser ingerido. Então o tecido contendo cisticerco vai ser ingerido por uma pessoa, um ser humano no caso. E aqui começa a infecção, tá? Então o começo da infecção na teniose começa com a ingestão de carne crua ou mal cozida. Com essa ingestão do cisticerco, a carne contendo cisticerco, vai ocorrer a ação do suco gástrico e a fixação no intestino delgado, tá bom? A formação da tênia, a maturação dessa tênia, a sua reprodução e assim continua o ciclo. Então veja que basicamente ocorre o processo de infecção do ser humano através da ingestão de carne crua ou mal cozida, contendo aquele cisticerco. Esse cisticerco vai então transformar-se posteriormente em um verme adulto que vai reproduzir-se, vai gerar proglótides grávidas, vai eliminar ovos. Esses ovos vão ser ingeridos ali por um hospedeiro intermediário, tá? E vai desenvolver o cisticerco com a consequente ingestão dessa carne e assim faz-se todo o ciclo biológico desse ser, no caso o agente causador da teniose, tá bom? Por isso diz que é um agente heteroxênico nesse caso, ou de ciclo indireto. Por quê? Porque possui, no caso, um hospedeiro intermediário, tá? Já na cisticercose, ela é mais fácil, por quê?
Porque vai ocorrer uma troca. O ser humano vai ingerir ovos viáveis ao invés do hospedeiro intermediário. Então, no ciclo da teniose, quem ingeria os ovos era justamente o suíno ou o bovino. Já na cisticercose há uma troca. O ser humano que vai ingerir esses ovos viáveis de Taenia solium, tá? No caso, somente a Taenia solium. Então ocorre essa inversão, de modo que a cisticercose, o cisticerco vai desenvolver-se nos tecidos do indivíduo. Então vai ocorrer o mesmo processo do hospedeiro intermediário, porém no hospedeiro definitivo, no caso, que é o ser humano, tá? E quais são as formas de transmissão? Então temos aqui, basicamente, uma autoinfecção externa, temos autoinfecção interna e temos aqui a heteroinfecção. A autoinfecção externa é quando o indivíduo ele vomita ou ele faz os movimentos retroperistálticos e assim faz o processo de autoinfecção. Já na infecção interna ocorre quando um ovo, um proglótide, enfim, ela produz um novo verme ali naquele mesmo indivíduo. E a heteroinfecção é justamente quando ocorre uma infecção de outro indivíduo, um novo indivíduo, através de um novo processo de ciclo biológico, tá? Então aqui finalizamos essa primeira parte, esse estudo sobre o que é o nosso primeiro helminto causador de parasitose intestinal, tá? Então, terminamos essa primeira parte, porém vamos continuar aí na parte de sintomas e terminar com o diagnóstico da teníase e da cisticercose, tá bom? Para depois daremos para que a gente possa dar prosseguimento a todo esse estudo dos protozoários. Na verdade, os protozoários já foram finalizados, dos helmintos, que são os agentes causadores de parasitoses intestinais, tá bom? Então, espero que você tenha entendido esse assunto e até a próxima aula.